Seja muito bem-vindo ao Convocação Podcast. Hoje, o nosso encontro neste episódio mais que especial, falaremos de vocação, chamado, partilha, muita oração e principalmente esperança. O nosso convocado de hoje é o padre mais jovem de tempo de ordenação em nossa diocese de Blumenau. Seja muito bem-vindo, Padre Jonathan. Olá, Padre Gabriel, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e com todos os que estão nos assistindo. Nessa alegria, o Padre Jonathan ele foi ordenado no dia 1º de março deste ano de 2025. É tudo recente em seu ministério, inclusive com aqueles que são os desafios pastorais. Mas, Padre Jonathan, queremos conhecer um pouco da sua história, da sua caminhada vocacional. Quem é o Padre Jonathan? Bom, Padre Jonathan nasceu em Florianópolis. Depois de nascido, morou lá 3 dias. Eu sou manezinho de coração, eu sempre gosto de dizer isso. E eu tive uma vida assim muito dinâmica. Os meus pais são naturais de Major Gersino, nasceram, se criaram, casaram-se lá, tiveram meu irmão em Brusque, depois eu em Florianópolis. 7 anos depois de uma vida dura na agricultura, trabalhando na roça, eles resolveram mudar, vieram para Blumenau. Aqui a minha irmã nasceu, moramos 8 anos, depois fomos morar em Jaraguá do Sul, lá moramos 5 anos. Eu fui coroinha e continuei os meus estudos, uma criança normal que brincava. Depois mudamos para Mato Grosso, lá moramos 3 anos. Já estava maior, comecei a participar de grupos de jovem, seguindo os estudos. Depois chegou a época de começar a pensar na faculdade e eu pensei em voltar, então voltei. Fui morar em São José com os meus padrinhos. Dá para compreender de que o Padre Jonathan teve uma fase que foi bem nômade, assim. É, Tá aqui, tá ali, até morou agora no Brasil todo. eu nunca deixei de ser nômade, porque fui para São José, lá fiz o terceiro ano do ensino médio, terminei meus estudos regulares, fiz um ano de cursinho, comecei a faculdade, vi que não era aquilo que eu pensava, aquilo que eu entendia como perspectiva de vida, então saí da Universidade Federal e vim estudar na FURB, e me mudei para Jaraguá do Sul com minha mãe e com a minha irmã. Nesse período, meu pai e meu irmão estavam morando no interior, ali por Nova Trento. Moramos lá 2 anos, continuei a faculdade, depois mudamos para Brusque em, em 2009 já, na, na minha história. E depois de Brusque, a minha irmã foi começar a fazer faculdade, então por uma organização interna da família, eles mudaram para Balneário e eu precisei morar aqui em Blumenau. Mudei mais uma vez. Aí eu morei 6 meses na cozinha de uma kitnet, porque eu era para mudar, para morar lá, mas aí tiveram algumas questões. Aí, como estava tudo muito em cima, eu precisava terminar a faculdade, então fiz esse pequeno sacrifício e morei aqui 6 meses, terminei a faculdade, voltei para ajudar meus pais após esse período, e no ano seguinte voltei a Blumenau para começar o mestrado e iniciar junto, em paralelo, uma segunda faculdade. Mas você fez qual faculdade? Eu comecei faculdade de Química, o bacharel, depois, terminando, fiz a licenciatura e o mestrado em paralelo. E foi na metade do tempo do mestrado e da segunda graduação que então eu iniciei o meu processo de discernimento. E como que se deu da química para os altares? Eu nunca deixei, eh, eu nunca deixei a igreja, digamos assim. Fui coroinha, participei de grupos de jovem, sempre ia à missa. No entanto, percebo na minha história algo que é muito comum, que
assim, um ir à missa, mas não comprometer-se com o evangelho. E quando eu, passando por uma crise talvez existencial, uma crise de fé, entendi que precisava buscar o padre da minha paróquia, que naquele tempo eu já estava morando lá no Água Verde. Pedi para o padre me atender, que eu precisava conversar, entender algumas questões da minha vida. E isso foi numa missa de domingo à noite. Ele falou assim: pode vir amanhã, depois da missa, das 6 da manhã, nós conversamos. Era a minha ideia inicial também, fazer algo assim. Fui à missa no outro dia, depois da missa ficamos por 2 horas conversando, e dali em diante eu comecei a participar, a me envolver com a comunidade. Mas porque você comentou que anteriormente, quando era criança, você tinha sido coroinha, que no Sim, caso foi em Jaraguá do Sul. isso. Você ali já tinha sentido o desejo, algum momento, algo assim, ou não? Não, eu nunca Nunca quis pensou. ser padre até querer. Eu sempre brinco isso. Mas esse eu nunca quis ser Não foi padre, algo de infância. não veio algo de infância. O meu despertar vocacional foi justamente participando da vida da comunidade. E como que foi o compreender? Porque nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos aquilo que por vezes nós queremos realizar. E principalmente quando você é jovem, imagina, não sei que idade que você tinha ali, por volta dos seus 20 e pouquinhos anos, 26. você tem assim aqueles que são seus ideais e é Sim. aquilo que é próprio da juventude. Então, como que foi se perceber assim? Até então a minha vida ela estava de um modo, eu estava estruturando com o mestrado, com a segunda graduação, com tudo aquilo que eu já tinha sonhado, mas começou-se uma inquietude vocacional. Porque isso, como nós bem sabemos, é comum acontecer na vida de muitos jovens, e principalmente aquelas que são as vocações que são despertadas, assim como a sua, em um período em que o candidato ele já é mais maduro, já passou por outras experiências. Sim, como eu lhe disse, eu nunca ser padre nunca foi uma opção para mim. Eu sempre busquei, eh, uma família. Eu queria ter uma família, eu queria casar e buscava isso em relacionamentos, buscar conhecer uma pessoa com a qual eu poderia, formar a minha família, ter os meus filhos e ajudar a igreja. E nesse caminho, como uma questão social, eu entendi que a química iria me ajudar a construir o meu futuro. Foi que eu fiz o mestrado. No mestrado eu tive algumas oportunidades muito interessantes, que foi uma delas foi fazer um tempo de pesquisa em Portugal. Lá conheci algumas pessoas muito queridas, tem uma que eu ainda vez outra converso. Lá abriu uma porta, depois do mestrado, o professor me convidou a fazer o doutorado, se eu quisesse continuar lá, mas depois foi quando eu entendi que não era essa a minha vocação, então deixei de lado. Mas o que que acontece na vida? Eu comecei a participar da vida de comunidade indo à missa. Eu participava das missas diárias, que eram às 6 da manhã, depois tomava um café com o padre, tomava um café com a comunidade. Eu O meu trabalho na comunidade era limpar os bancos da igreja, passar óleo, lustrar os bancos da igreja, varrer o salão paroquial, pintar parede, pintar janela, e fazer essas coisas, estar disponível naquilo que eu poderia. E também você trabalhava neste tempo. Sim, eu fazia pesquisa no mestrado. Eu estava no período do mestrado e participando da vida da comunidade. E foi daí, depois de 6 meses de estar numa vida mais intensa de comunidade, que aí, fazendo um retiro de primeira experiência, naquele retiro eu senti que
Jesus me chamava ao sacerdócio. E como foi para você? Aí foi uma crise, de certa forma, bastante grande. E eu lembro que no encerramento do retiro, após a comunhão, a igreja era Santa Inês, lá em Balneário Camboriú. Os retirantes tinham cadeiras em cima no presbitério. Aí eu tomei a comunhão, me ajoelhei e chorei muito, porque não era o que eu queria. E eu entendo que a vida na providência, quando pedimos a Deus e a nossa vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus, nós nos alegramos, ai que bom, como Deus é bom, mas as dificuldades da nossa vida, elas vêm justamente quando a nossa vontade ela está desalinhada da vontade de Deus. Eu acho muito interessante porque é algo, uma tendência por vezes humana de nós colocarmos assim, Senhor, queremos fazer a sua vontade a partir das nossas. Justamente. E limitar também aquela que é a vontade de É. Deus. E principalmente quando é o encontro, às vezes, enfim, quando nós estamos bem, falarmos que nós queremos, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, faça-se em mim aquilo que tu queres, que tu desejas, é muito fácil. Uhum. E aí, quando nós somos confrontados por esta que é a vontade do Senhor, o quão difícil é. Sim. Aí se vem a Sim. renúncia, aí se vem a experiência realmente espiritual de entrega e obediência ao Sim. Senhor. Isso eu percebo muito, que as pessoas elas falam assim, vou rezar para que seja feita a vontade de Deus. Não posso julgar, obviamente, porque seria não seria correto da minha parte, mas é perceptível que quando a pessoa fala, eu vou rezar para que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na maioria das vezes ela quer que Deus faça a vontade que ela está querendo na própria vida. E quando isso não é feito, então vem a frustração. Eu não me senti frustrado. Eu me senti... Eu não sei precisar. Eu me senti assim muito arrasado por conta de que não era aquilo que eu queria. E eu estava ali já com a minha vida social encaminhada, eu já tinha minha faculdade, eu estava com o mestrado, finalizando a segunda graduação, isso já era outubro de 2012. Eu, em dezembro, terminei a licenciatura em Química e em julho do ano seguinte terminei o mestrado. Então eu estava com a minha vida social organizada e encaminhada, com uma perspectiva de fazer um doutorado na área, mas a minha ideia ali já estava meio que mudando um pouco, porque depois de caminhar junto da comunidade, eu entendia que a igreja precisa de muita ajuda, tanto material quanto financeiramente, porque muitas paróquias passam dificuldades. É algo que eu nem comentei aqui no início, mas o padre Jonathan e eu, nós fomos contemporâneos de seminário. Sim. Nós moramos 2 anos na etapa da filosofia juntos, isso é 2016 e 2017, e na teologia foram 3 anos. Então, muito nós partilhamos de vida, de crescimentos humanos, de crescimentos espirituais, de experiências boas, experiências não tão... experiências não tão boas. Que foram muito edificantes. Maravilhoso. Sensacional. Mas que se faz parte daquele que é também inúmeros aprendizados. E o que eu me recordo é que tiveram momentos que nós precisamos, por mais que tínhamos aquelas que eram as nossas diferenças, de nós estarmos juntos, porque o propósito ele é o mesmo. Mas são nestes momentos que por vezes, principalmente aqueles dias que não são tão bons, que nós questionamos também ao Senhor. Senhor, tu me chamastes,
tu me fizestes um convite e eu estou passando por isso. Porque o segmento a Jesus, por vezes, nós tendemos a romantizá-lo. Uhum. Sim. Como o dizer, principalmente uma música, ou colocar um. Eu gosto muito daquela música da comunidade Colo de Deus, a Eis-me Aqui, para que quando eu falar, para que quando eu olhar, o meu andar, enfim, seja como o teu. É muito difícil nós vivenciarmos isso na prática. Sim. É muito difícil quando nós compreendemos e entendemos de que o seguimento para Jesus é cruz. E ele mesmo nos disse: renuncie a si Sim. mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tem aquelas que são os momentos não tão bons. Mas eu acredito que à medida em que você foi se abrindo para este querer do Senhor, Sim. ele, ele vai dando também realizações e os seus sonhos e as suas metas, quando estão em Deus, você se torna muito mais feliz. Uhum. Você se torna Sim. ainda mais participante daquilo que ele quer e deseja. E chega um momento que você percebe que não tem mais volta. Sim. E quando você falou e tomou assim a decisão, não, é isso, eu vou. Porque assim, quando eu entendi e me senti chamado ao sacerdócio, estava no meio disso tudo, mas como a minha vontade era ter uma família, era construir essa minha vida social como leigo, e entendi que a vontade de Deus era outra na minha vida, e entendo também o peso de um jovem dizer que ele quer ser padre, porque como é uma vocação assim um pouco mais ela é diferente, ela tem as suas especialidades, porque normalmente casar todos, a maioria casa, então Uma a vocação é específica. uma vocação muito específica. E eu entendo o peso que se dá nisso. Entendendo isso, todo o discernimento que eu precisei fazer, eu fiz internamente, justamente para não haver uma interferência externa na minha decisão. Eu não sei também se você carregou de um certo modo uma insegurança de dizer para as pessoas por aquelas que são as expectativas que elas também colocam. Justamente. Porque Padre Jonathan, eu e talvez você também conheça, mas já tivemos inúmeros vocacionados, tanto rapazes quanto meninas, que tiveram o desejo e acabou comentando com a comunidade, enfim, com os familiares. As pessoas criaram uma expectativa. E aí nisso, quando a pessoa, ela talvez não entrou, ou entrou e acabou saindo, as pessoas até mudaram com ela as suas atitudes, os seus comportamentos, porque de um certo modo a pessoa se sentiu frustrada. Sim, sim. E aí, nesse sentido, o meu discernimento, aquilo que eu precisei entender foi como eu seria feliz, livre, sobretudo, e me realizaria fazendo a vontade de Deus e não a minha. Porque quando as duas são iguais, é fácil. Como a gente falava, mas quando ali a vontade de Deus é diametralmente oposta àquela que você quer, aquilo que você vem construindo, ali o bicho pega. Ali é difícil. E foram esses 2 anos, de 2012, 29 de outubro de 2012 até 15 de outubro de 2014, Aí você podia ter segurado mais um pouco. para completar os 2 anos, É. né? Mas faltou 2 Hum. semanas, eu acho que se der uma esticadinha aqui e ali, fecha os 2 anos certinho. Eu fui internamente percebendo os movimentos de Deus na minha vida, os pequenos sinais que ele me colocavam, e é interessante porque na filosofia, quando o Padre Antônio era nosso reitor, ele falava muito do mosaico. Não sei se o senhor se Sim, me recorda. recordo. O que é um mosaico? O mosaico é uma tela na qual vão sendo colocadas pedacinhos que eles em si não dizem nada, mas no contexto do todo eles formam uma bela imagem. E o nosso reitor falava que
Você vai atuando no seu dia a dia no seminário e depois, no final do processo, a gente vai contemplar aquilo que ali está. E depois de muito tempo eu entendi a minha vocação, esse processo de entendimento dessa forma. Eu fui, ao longo desses 2 anos, colocando pecinhas, e aí ao final, quando eu contemplei aquele quadro nos 2 anos e depois também de toda a minha vida, logicamente, eu contemplei a vocação ao sacerdócio. E ali eu não tive mais dúvida. Mas algo que normalmente, não sei como foi a questão do seu processo, tiveram pessoas que foram importantes e que te ajudaram neste processo de discernimento? A minha comunidade, na qual eu estava inserida lá na Perpétuo Socorro, muitas pessoas, vez ou outra, falavam assim: "Ah, por que tu não vai para o seminário? Estou rezando por ti", Mas sem saberem. sem saber. Eu nunca E falei. isso é sinal de que o Senhor, ele envia e se utiliza como um modo de confirmar. Sim, 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 foram essas coisas. Às vezes eu ia com o padre para uma celebração, aí estava parado na frente da porta, alguém passava e perguntava: "Você é seminarista? Você é padre?" Eu falei: "Não, mas você tem uma cara de padre?" Oh, meu Deus, cara de água benta. É, pois então. Aí são essas coisas pequenas e que foram me chamando a atenção aos poucos. Uma vez o Padre Paulo Barbosa perguntou assim: "Por que você não vai para o seminário?" Aí eu falei assim: "Olha", naquela época era o meu entendimento, eu falei: "Se o Espírito Santo me chamar, eu vou." Aí ele assim: "Ah, então tu deve ser surdo." Ele estava sendo bem direto. É. O Padre Jonathan, uma das suas características também, desde o início do seu ministério, é sempre o zelo pelo sagrado, já mesmo no período de seminário. Inclusive, já quero aproveitar e te falar. Eu não sei se você conhece os produtos da Celebração Paramentos, mas a Celebração Paramentos, atualmente, ela é uma das nossas patrocinadoras aqui do nosso podcast. E a Celebração Paramento, ela faz diversos paramentos com cuidado, com zelo, com carinho, para que o espaço sagrado, o espaço litúrgico, seja também um espaço de evangelização. Inclusive, em sua paróquia, uma das linhas que tem dentro da Celebração Paramentos é uma empresa chamada Fluivita, que ela faz camisetas personalizadas para festas de paróquia, para eventos, camisetas também que evangelizam, sejam com frases, sejam com imagens de santo e muito mais. E assim, a Fluivita e a Celebração Paramentos, elas evangelizam tanto nos altares quanto naquele que é o nosso cotidiano. Aqui embaixo estará também as redes sociais, tanto da celebração quanto da Fluivita, para que você possa conhecer os produtos e não deixe de acessar o site deles. Diante disso e daquelas que são as nossas vivências, Padre Jonathan, o senhor também trabalha e acompanha muitos jovens. Nós vivemos em um período em que a nossa sociedade ela é marcada por muitos barulhos. E no seu processo de discernimento, talvez alguns barulhos também acabaram incomodando e atrapalhando o seu processo de discernimento vocacional. Como que você olha para isso? Daquela que foi a tua experiência, você ajuda outros jovens a silenciar aqueles que são os barulhos do mundo, para que se possa ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. O que eu entendi, a vida de comunidade, a vida de serviço é que nos ajuda no discernimento. Não que se você vá começar a ajudar numa pastoral, ajudar na igreja, na vida cotidiana, principalmente para os jovens, tanto para os jovens meninos quanto para as meninas, que eles vão sair de lá freiras e padres. Não é isso. É que Deus ele vai atuando mais intensamente porque nós conseguimos diminuir os ruídos externos que nos conduzem por caminhos que não são os corretos. Eu vejo por mim, porque quando eu estava nesse período de discernimento, que foram esses 2 anos, foi ali que eu comecei o meu processo de buscar uma confissão com mais frequência,
porque, pelo que eu me lembro, a minha última confissão antes de 2012 teria sido no período de Crisma, alguma outra depois. E quando nós não nos aproximamos de Deus, como nos diz Santa Teresa, nós já estamos nos afastando dele. Então é uma busca constante. E as coisas ali fora, no mundo, como nós costumamos dizer, elas não nos levam para Deus, para aquilo que são os seus propósitos e para aquilo que Deus ele quer para nós. Que foi o que eu entendi depois desse tempo de oração, que a vontade de Deus na nossa vida, por mais diferente que seja da nossa, ela sempre é a melhor. E foi esse processo de entendimento, mesmo eu continuando as coisas que eu fazia, porque daí eu terminei o mestrado, eu terminei a graduação, eu comecei a dar aulas, eu me aproximei de pessoas, eu estava encaminhando tudo. E foi então que eu percebi que era necessário um tempo de recolhimento, que foi um propósito pessoal de fazer o jejum de Daniel, que é um jejum parcial de 21 dias, para eu entender toda essa dinâmica que estava acontecendo na minha vida, para discernir. Mas o intuito inicial não foi discernir para a vida sacerdotal, mas sim para a vida matrimonial, que era onde o que eu estava encaminhando. E foi então um tempo que eu parei. Ali eu estava conhecendo uma moça, estávamos conversando, saindo, nos conhecendo, então eu parei para discernir isso. E foram 21 dias. E desde o primeiro dia que eu comecei o tempo de jejum, nós paramos de nos falar pelo WhatsApp. Eu continuei o meu tempo, continuei trabalhando, continuei rezando e fazendo esse propósito. Então, no último dia do jejum, foi o dia de Santa Teresa d'Ávila. É um dos dias assim que eu me lembro com uma perfeição muito grande, porque foi muito especial para mim. Não tenho dúvidas. Eu estava trabalhando, dando aulas no Senai, aqui em Blumenau, e às 3 horas da tarde nós fomos receber a homenagem do Dia dos Professores. Terminada a homenagem, eu estava me encaminhando para o meu laboratório, estava no estacionamento superior lá da instituição de ensino. Era um dia de primavera, um tempo agradável, uma temperatura muito boa, tinha uma brisa suave, o céu ele era azul, não havia uma nuvem sequer. Na minha frente, no caminho, havia um ipê amarelo todo florido. Então, caminhando, depois desse tempo todo, depois disso tudo, eu senti algo dentro de mim que eu não sei explicar. Então eu parei, eu olhei para o céu. E saiu raios. Não. E falei, eu vou ser padre então, Senhor. Senhor, eu vou ser padre. Foi isso que eu falei. E depois disso, eu senti uma paz muito grande. E depois daquele dia, eu nunca mais tive dúvida da minha vocação. Foram 2 anos de querer entender a vontade de Deus. E depois que ela ficou clara na minha vida, eu não tive dúvidas. Como falamos, passamos muitos perrengues, porque a vida de seguimento não é só flores, não é romântica. Nós temos muitas dificuldades sérias, questões existenciais, questões externas que nos alcançam. E foi justamente esses 2 anos de entender que era eu que deveria escolher. E aí que entra a questão, meus amados jovens. Aquilo que os senhores e as senhoras vão fazer, se estão pensando em ser padre, em ser freira, em ser médico, dentista, advogado, químico, o que for, façam por uma decisão pessoal. Não porque os outros estão dizendo que é bom ou porque os outros estão criando expectativa e porque você quer agradar alguém. Porque
quando você faz para agradar alguém, quando a parte romântica da vida ela se vai e vem então aquilo que nós precisamos enfrentar, é o meu sim que sustenta aquilo que eu escolhi. Então, quando vieram as dificuldades, quando eu precisei enfrentar dilemas internos e buscar responder o sim a Deus, foi a minha decisão que sustentou. Então, eu escolhi isso porque Deus quer isso para mim. Então, eu vou permanecer diante de tudo aquilo que se coloca contra a minha vocação. E exatamente isso, porque é o que nos sustenta, é aquilo que nós escolhemos e aqueles que também são os nossos propósitos. E todos nós constantemente, fica tranquilo, Gabriel. O Gabriel está filmando ali. Não Tá fica tudo bem. nervoso. Ele tá Ele tá emocionado, Ele mas tá tudo faz bem, parte. irmão. O padre te ama, você é amado. Fica Não, o tranquilo. Gabriel tá todo vermelho. Eu que vou editar. Não, tô brincando, não vou cortar. Não precisa cortar não, irmão. Tá tudo certo. Faz parte, sobre é a vida isso. acontecendo. É sobre bastidores. Mas nós já logo estaremos, infelizmente, terminando. Acredito que nós iremos precisar de uma parte 2. Mas eu quero já trazer. O Jonathan ficou praticamente 10 anos dentro do seminário, enfim. Exatos 10 anos. Eu gosto de números exatos. E nisso, eu já quero trazer para aquela que é a atualidade. Porque no dia da sua ordenação também já foi anunciado que você se tornaria pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Blumenau. E como tem sido recém-ordenado em uma paróquia, essa vivência, essa experiência? É muito bom. Foi isso que eu entendi que era o propósito de Deus na minha vida. Quando estava em discernimento, o que me levou a dizer sim e a entender o caminho é que estar na igreja, falar de Cristo, organizar as coisas da igreja, estar com as pessoas, falar de Deus com as pessoas era o propósito da minha vida. E fazer isso é muito bom, porque Deus ele vai me dando as oportunidades de ajudar e escutar uma pessoa, escutar os seus dilemas interiores, as suas crises interiores. Isso para mim me realiza. E estar na paróquia, dinamizar a vida paroquial, pensar naquelas pessoas que precisam de Deus, pensar meios para que Deus as alcance, que elas possam abrir o coração para encontrar esse Deus que as ama, que as quer. Isso é muito, muito bom e isso me faz ter as forças que muitas vezes eu penso que não tenho. O que eu acho interessante, porque por vezes nós admiramos a vida daqueles que são, no caso, padres que são missionários, ou que às vezes estão em diversos lugares, mas existe um sagrado naquele que é o ordinário. Eu gosto sempre de pensar de que a nossa vida ela acontece realmente. Deus ele age naquele que é o ordinário. E são nos dias, no ordinário da vida, nos dias comuns, assim como nós já falamos tanto, que ali Deus ele manifesta o seu extraordinário. Contudo, tem um secreto, você tem uma beleza na vida paroquial de você conhecer aquelas que são as pessoas, de você cumprimentar, de conhecer a história, daquela pessoa que ela chega e se aproxima assim, padre, reza por fulano que não está bem de saúde, e depois esta mesma pessoa, ela vem te dizer assim, padre, fulano melhorou. Então, são questões pequenas, por vezes, de realizar os sacramentos e de você ver aquela pessoa que foi, por exemplo, crescendo e se amadurecendo na fé, que foi se aproximando, e que por vezes nós tendemos a esquecer
porque ou não olhar com tanta atenção, principalmente desta que é a realidade dos padres diocesanos, porque é um pouco, por vezes, visto como é só o comum. E é ali, é nesse comum, neste ordinário, nesse dia a dia que se manifesta a presença e principalmente a ação do reino dentro das nossas paróquias e comunidades. Qual que é a sua maior alegria na paróquia, nas comunidades que você está vivenciando a vocação, o seu chamado? É poder entregar Jesus para eles na Santa Missa. Queria poder fazer mais, estou me organizando para fazer mais, mas estar ali, diante da comunidade, rezando, porque por mais que a gente faça, por mais que a gente busque, que a gente brinque, que a gente esteja, é o Cristo que a gente precisa levar. E levá-lo no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, é o que me realiza, o que me faz diferente de tudo aquilo que eu poderia ser. De estar com alguém, muitas vezes esquecido, sofrendo numa cama, e levar o sacramento, e estar alguém numa UTI, convalescendo, só eu e ela, e rezar, entregar a unção dos enfermos, o sacramento, e durante a oração eu poder estender a minha mão e falar: eu, pelo poder me concedido pela Santa Sé, te concedo indulgência plenária, o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Termina o rito da unção dos enfermos. E a garantia que a igreja me dá é que se essa pessoa falecer, ela vai para o céu. E essa é a beleza maior de poder levar alguém para o céu, ser um canal, um instrumento de Deus, todo enferrujado, que precisa ser muito melhorado, mas de certa forma ele já me usa para isso. Essa é a presença de Deus, aonde Justamente. quer que você esteja, levando a presença, seja nos momentos alegres, como por vezes um batizado ou um casamento, um momento que é festivo, Sim. também como daqueles que são os momentos mais desafiadores da vida, como a ministração da unção dos enfermos, como também uma encomendação, um sepultamento, em que você se associa àquelas que são as dores. A dor do E o Senhor, ele nos convida muito a isso, como padres, a nós estarmos com as pessoas e vivenciarmos aqueles que são os momentos mais humanos da vida. Uhum. Eu me recordo e partilho com vocês um dia em que eu estive de manhã fazendo um casamento. No meio da tarde, eu precisei fazer uma encomendação, um sepultamento, mas logo depois eu já tinha um batizado. E daí, enfim, no momento em que eu terminei o batizado, isso foi um sábado, e esse dia foi muito específico porque foi marcante, porque ali as crianças, enfim, se torna até por vezes divertido, porque crianças são sempre muito espontâneas, né? E que é ótimo. Depois eu fui chamado para fazer uma unção dos enfermos. Então, eu me recordo deste sábado, foi em 2024, que me marcou porque padre recém-ordenado, só tinha alguns meses, mas eu passei no mesmo dia por diversos sentimentos, situações que eram diferentes, mas ali eu estive em todos os momentos daquele que é a vida humana. Sim. Isso é muito rico. Sim. Mas, Padre Jonathan, o Senhor é sempre muito estiloso. Agora vamos trazer para os momentos atuais. Em que momento em que o Senhor pensou e começou assim: eu vou aderir ao meu estilo, também o uso de chapéus? Como que foi isso? O uso de chapéu, eu lembro que em 2011, quando eu voltei de Portugal, eu andava por lá, depois de ter levado uma torrada bem grande, eu precisei comprar uns chapeuzinhos que eram semelhantes a esse, e eu gostei.
porque eles não são nada extravagante e essa coisa toda. Protegem a minha cabeça, que já está devastada pela ação do tempo. E é sobre estilo, é é sobre sobre isso. Eu isso. acho que fica bonito Fica e me estiloso. esconde a minha carequinha que já está aparecendo, então eu fico bem. É sobre estilo e personalidade. É verdade. E não deixar de associar isso também àquele que é o nosso estilo pessoal. Ou seja, você pode ser de Deus, mas também manter aquele que é seu estilo, aquelas que são as suas características. E assim, do seu jeito, você estar Sim. evangelizando. Por exemplo, eu gosto de usar tênis, então normalmente eu sempre estou com tênis e, enfim, e é aquilo que faz parte daquele que é o meu estilo pessoal, Sim, sim. sem perder. Nós já iremos finalizando e eu quero fazer com você um jogo rápido. Vamos lá. Então, eu digo uma palavra e você diz, no caso, você responde com uma palavra, com uma frase. É um jogo rápido. Eu tinha aberto aqui, mas Perdeu. agora Faz eu já parte. achei. Família, É a base. igreja, É o caminho para Cristo. fracasso, Faz parte. sucesso, Faz parte e não deve me prender. santo de devoção, Santo Antônio, São José, Nossa Senhora de Lourdes, mais alguns outros, mas são os que mais me vêm à cabeça. um sonho, Um sonho é viver a eternidade em Deus. se pudesse conversar com alguém, Nunca pensei nisso. Talvez assim, de vez em quando eu falo com ele, mas eu não sei se ele fala comigo, mas acho que falar com Santo Antônio, com São Tomás de Aquino, um santo assim que eu acho muito interessante, seria muito legal. eu imagino que seria. Coragem é É ter força e para seguir aquilo que você entende como caminho. paróquia, O lugar que eu me sinto em casa. gasosão do padre, O melhor. o padre Uma Jonathan, experiência faça explosiva propaganda, e refrescante. faça propaganda. Nós temos o gasosão do padre, que é uma explosão de sabores, é uma experiência natural, quase que orgânica. Como diz o padre Gabriel, ele é vegano para quem tem alguma restrição, não gosta de exposições ou de alto risco. E é um suco naturalmente fermentado, saboroso, sem aditivos nocivos à saúde, que vale muito a pena experimentar. Está disponível na nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima. Se caso precisar, você pode entrar também em contato pelas redes sociais, seja da paróquia ou também entrar em contato pelo meio do Instagram do Padre Jonathan e ele passará todos os direcionamentos. Nós deixaremos tanto na descrição aqui do vídeo, pelo YouTube, Spotify e também no Instagram do Convocação Podcast. Futuro. A Deus pertence. Padre Jonathan por Padre Jonathan. Eu estou em construção e espero que possa, ao final, me alegrar com aquilo que foi feito. Para nós finalizarmos, gostaria de lhe pedir que você pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, sobre aquilo que você desejar falar e colocar. O caminho na igreja, o caminho de busca a Deus, muitas vezes ele é romantizado na nossa vida pessoal, na vida familiar,
haverá dificuldades, haverão questões às vezes mais graves ou menos graves. No entanto, o amor a Deus, ele deve ser o nosso norte. Precisamos andar sempre com os olhos fixos em Jesus. Precisaremos muitas vezes perdoar, precisaremos muitas vezes sairmos de si, nos matar um pouquinho pelo outro. Isso gera crise, gera dificuldade. Mas como disse Jesus, não tem maior amor aquele que dá a vida pelo seu amigo. E ele fez isso por nós. Ele doou a sua vida, ele morreu por mim, morreu por você. Então, não se poupe, tenha paciência, espere em Deus, que tudo se resolve, tudo se conquista nele. Busque-o, busque um padre, converse com um padre, tire as suas dúvidas que você precise, busque confessar-se, que as coisas vão se organizar, vamos entender a vontade de Deus e então caminhar com paciência diante daquilo que for necessário, enfrentando, vivendo, nos alegrando, chorando quando for preciso, mas nunca desistindo de Deus, porque Ele não desiste de nós. Padre Jonathan, muito obrigado por sua partilha, por se colocar à disposição. Muito bom ouvi-lo, estar conosco. Acredito que em breve nós também teremos outros temas, outros assuntos aqui com o Padre Jonathan. Seja sempre muito bem-vindo ao Convocação Podcast. Muito obrigado, Padre Gabriel. Foi uma alegria estar aqui, passar por essas situações, lembrar de muitas coisas. E tem história. Temos muitas histórias, mas a vida é boa, ela é boa, é muito divertida. E estar aqui foi muito bom, mas muito o melhor obrigado. É isso, né? Eu sempre falava para eles assim, um dia nós iremos sentar e nós vamos rir daquelas que são as situações que nós estamos passando. Olha, já podemos contemplar isso. Ô, glória! Então eu agradeço a você por ter nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever, curtir e também dar uma olhadinha no site da Celebração Paramento e da Fluivita. E assim você estará vendo tanto paramentos como materiais de ornamentação e também de vasos sagrados, enfim, tudo aquilo que a sua igreja, sua paróquia, sua comunidade precisa. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, nos seguir também no Spotify e também no Instagram, Convocação Podcast. Também estará na descrição aquele que é o perfil pessoal do Padre Jonathan, assim também como o meu, Padre Gabriel Natan. Desejo a você uma presença abençoada do Senhor. Até o próximo. Deus abençoe.